Quando eu entendi que o meu propósito, né, era passar pelo sofrimento e entender que no meu sofrimento Deus ia estar comigo, a minha percepção de como sofrer mudou. E isso foi nesse processo bem devagar e doloroso de ler um salmo. E de ver que eles sofreram. Os grandes heróis da fé, e alguns a gente nem sabe os nomes, né, de todos. Então, só para voltar onde você estava, você começa então a buscar literaturas que Sim. pudessem trazer algum tipo de resposta. E Isso. onde você encontrou? Então, eu fui buscando Além primeiro, de assim, Salmos. na Bíblia, né, foi meu primeiro ponto, assim, de partida. Então, quem são as pessoas na Bíblia que sofreram? Sofreram, tipo assim, com esses sofrimentos, às vezes, da alma, ou até mesmo de perseguições, né? Então, eu lembro que, assim, o primeiro que me tocou muito forte foram os Salmos, mas Elias me tocou muito forte. Elias está lá em todo aquele processo angustiante e ele pede para morrer, né? E a gente vê que aquilo lá era uma exaustão, talvez um esgotamento espiritual, um esgotamento, um burnout, né? De não aguentar mais aquela pressão que ele estava sofrendo. E ele pede, quando ele pede para morrer, né, ele pede que todo o sofrimento dele acabe. Ele quer que aquele sofrimento acabe. E a resposta de Deus com ele não é retirar o sofrimento. Ele poderia fazer isso? Poderia, mas existem processos que a gente tem que passar para a gente alcançar o bem maior no final. Então, o que ele faz com Elias? Né? Ele dá descanso. E aí eu fui pegando essas coisas. Não, então eu preciso de descanso. Dei lá uma notada. Então eu preciso orar para Deus para que a vontade dele seja feita e que ele me console quando a vontade dele ser feita. Então, a minha vontade não ia ser feita. Então, que o meu coração ele pudesse compreender isso e que eu conseguisse aceitar qual seria, assim, o destino, né? E aí Elias foi esse meu primeiro ponto, né? Porque eu passei por vários momentos onde eu questionei a vida em si e cheguei ao ponto realmente de achar que viver não valia a pena. Eu passei por alguns bons anos, na verdade, pensando isso. E o que me ajudou, na verdade, a persistir era essa compreensão de que a promessa de Deus, né, ela existe, ela é real. Então, a eternidade é real. O amor de Jesus é real. E que Deus me via. Deus me vê. Ele vê a minha dor e ele vai me dar força para atravessar e persistir essas tempestades e desertos. Então, assim como Elias, né, aguentou o deserto, Deus me daria força. Então, Elias foi um. E Jó, né? E aí Jó era outro ponto para mim. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não tinha ideia do porquê que ele sofreu tanta dor. E depois, né? Depois de tudo acontecer, Jó continua não sabendo. Exato. Então, eu poderia não saber também. Talvez eu nunca soubesse. E Deus ia agir da mesma forma. Então, a história de Jó me trouxe isso. E depois Paulo, né? Paulo é um especial para mim, né? Principalmente o espinho de Paulo. A gente não sabe o que é o espinho de Paulo. Pode ser uma doença, pode ser problema comportamental, pode ser depressão, pode ser, né, a melancolia, né? Eles falavam mais antes, né? A depressão seria uma melancolia. E ele diz, né, que o espinho dele mantém ele humilde o suficiente para que ele entenda que a fraqueza dele aponta para a força de Deus. E eu falei, caraca. Acho que estou entendendo. Tá entendendo? Fortes e fracos. E aí, acho que é por isso que, assim, Paulo, ele pega diferente para mim, né? Quando ele fala, né, em 2 Coríntios, que ele é fraco. Ele diz com essas palavras, né? Eu sou fraco. Na minha fraqueza, Deus se faz forte. E aí isso veio diferente para mim. E foi como se eu lesse pela primeira vez. Eu já tinha lido, tinha passado completamente batido. E aí eu vi pela primeira vez. Eu sou fraca.
Eu tenho minhas limitações, mesmo também se eu não tivesse ansiedade e depressão, Sim. eu sou fraca. Eu sou pequena demais, eu não mereço tudo isso. E é pura graça. E isso foi um divisor, é aquilo que eu disse para você, quando eu entendi que eu tinha que aceitar, né? Aceitar a falta em mim, para que Deus pudesse preencher essa falta com o que é verdade. Meu entendimento de como enfrentar a ansiedade e a depressão como sofrimentos que vão existir na minha vida mudou. Porque elas não eram mais meu fim. Elas eram processos da minha caminhada. E elas vão estar ali, mas o meu fim é outro. O meu fim é a eternidade. Que é o ainda que eu passe, né? Ainda que eu passe. Pelo vale da sombra da morte. Não é ainda que eu more, né? Não. Ainda que eu seja enterrado lá, né? Exato. E aí eu fui entendendo isso, sabe? É porque às vezes a gente pensa, não, então se eu sofrer a minha vida toda com isso aqui, é tudo que eu sou. Não. A eternidade, a gente tem muito a promessa, né, do que nós vamos ter é muito maior do que isso aqui realmente. Sim. Aí que eu consegui entender mais como que eu poderia me alegrar nas minhas tribulações. Não é uma alegria de felicidade, você ficar sorrindo, né? Isso demorou para entender na minha cabeça. É a satisfação de poder dizer eu creio porque a eternidade está logo ali. Isso aqui é muito pouco, é muito breve, apesar de ser extremamente doloroso. Isso não muda mesmo. Não diminui, mas amanhã a noite dura, né? O choro dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã e a alegria